Você já parou para pensar em como um povo da antiguidade, há mais de 4.500 anos, conseguiu erguer estruturas tão gigantescas como as pirâmides do Egito? Sem guindastes, sem caminhões, sem tecnologia moderna, apenas com ferramentas rudimentares, força humana e um conhecimento que, até hoje, nos deixa perplexos. Cada pedra pesa tanto quanto um elefante. Milhões delas foram empilhadas com precisão quase perfeita. Mas, como fizeram isso? Ao longo dos séculos, várias teorias surgiram. Seriam obras de alienígenas, resquícios de uma tecnologia perdida, ou forças sobrenaturais. Mas e se eu te dissesse que a verdade é ainda mais impressionante? Hoje, vamos mergulhar nos mistérios das pirâmides e descobrir como os egípcios realmente as construíram. Prepare-se, porque a resposta pode surpreender você. O grande projeto. Por que construíram as pirâmides? Porque os egípcios gastaram décadas, recrutaram milhares de trabalhadores e moveram milhões de toneladas de pedra para construir pirâmides. O que fez esses monumentos serem tão importantes que valiam tamanho esforço? Para entender isso, precisamos entrar na mente dos faraós. No Egito Antigo, esses reis não eram apenas governantes, eles eram considerados deuses vivos. E como todo deus, precisavam de um lugar digno para sua jornada após a morte. Os egípcios acreditavam firmemente na vida após a morte. Mas, para garantir uma boa passagem para outro mundo, o corpo do faraó precisava ser preservado e sua tumba, protegida. Antes das pirâmides, os egípcios enterravam seus mortos em túmulos chamados mastabas, que eram grandes plataformas retangulares feitas de tijolos de barro. Pareciam seguras, mas havia um problema. As mastabas eram fáceis de saquear. E ninguém queria um faraó bravo voltando do além para se vingar. Foi então que um dos faraós mais inovadores do Egito teve uma ideia brilhante. Estamos no ano 2700 a.C. O Egito é próspero, e no trono está Djoser, um faraó visionário. Seu arquiteto, Imhotep, um verdadeiro gênio da engenharia, pensou: e se, ao invés de uma única mastaba, empilhássemos várias, criando um monumento maior e mais difícil de invadir? E assim nasceu a pirâmide de degraus de Saqqara, a primeira pirâmide da história. Essa pirâmide tinha cerca de 60 metros de altura e foi feita com blocos de pedra, algo revolucionário na época. Mas Djoser não estava satisfeito apenas com uma grande tumba. Ele queria algo monumental. Ele ordenou a construção de um imenso complexo funerário ao redor da pirâmide, com templos, pátios e corredores secretos. Era algo nunca visto antes. Mas os egípcios ainda não haviam atingido a perfeição. Depois de Djoser, outros faraós tentaram construir pirâmides ainda mais impressionantes. Mas tiveram alguns problemas pelo caminho. No reinado do faraó Sefru, pai de Quéops, os egípcios começaram a construir pirâmides com lados lisos, como as que conhecemos hoje. Mas nem tudo saiu como planejado. A pirâmide de Meidum, por exemplo, desmoronou. Algo deu errado no ângulo da construção e, no meio do processo, parte dela simplesmente caiu. Então, em Dashur, tentaram novamente com a famosa pirâmide inclinada. Mas no meio da obra, perceberam que a inclinação estava errada e tiveram que mudar o ângulo às pressas, criando uma pirâmide com formato estranho. Finalmente, depois de tantos testes, eles acertaram a mão. A pirâmide vermelha de Sefru foi a primeira verdadeira pirâmide de lados lisos. E foi essa técnica que possibilitou a construção da maior de todas, a Grande Pirâmide de Quéops. No ano 2500 a.C., o faraó Quéops ordenou a construção do monumento mais ambicioso da história egípcia. A Grande Pirâmide teria 146 metros de altura e seria feita com impressionantes 2,3 milhões de blocos de pedra, pesando de 2 a 15 toneladas cada. Esse foi um projeto gigantesco, que mobilizou dezenas de milhares de trabalhadores e levou cerca de 20 anos para ser concluído. Mas a pergunta que não quer calar é: como eles conseguiram mover tantas pedras pesadas e empilhá-las com tamanha precisão? Prepare-se, porque a resposta para esse enigma é ainda mais surpreendente. Quem construiu as pirâmides? Quando você pensa em como as pirâmides foram construídas, qual é a primeira imagem que vem à sua mente? Por muito tempo, acreditou-se que essas colossais construções foram erguidas por milhares de escravos, forçados a trabalhar até exaustão, dia e noite, sob chicote de cruéis senhores egípcios. Mas, e se eu te dissesse que essa ideia está completamente errada? A verdade sobre os construtores das pirâmides é muito mais interessante e impressionante.
Em 1990, arqueólogos egípcios fizeram uma das maiores descobertas sobre a construção das pirâmides. Próximo ao platô de Gizé, encontraram uma verdadeira cidade perdida, que havia permanecido oculta por milhares de anos. Mas essa não era qualquer cidade, era a cidade dos construtores das pirâmides. O que encontraram lá mudou completamente o que pensávamos sobre quem realmente ergueu essas maravilhas. Ao escavar essa cidade, os arqueólogos encontraram fornos, pratos de cerâmica e grandes depósitos de comida. E mais surpreendente ainda, ossos de gado, peixe e aves. Ou seja, esses trabalhadores não estavam passando fome, muito pelo contrário. Eles tinham acesso a carne e peixe fresco, algo que, na época, era um luxo. E não para por aí. Foram encontradas evidências de que eles também bebiam cerveja diariamente. Sim, os construtores das pirâmides tinham uma alimentação rica e balanceada para suportar o árduo trabalho. Mas tem mais. Alguns esqueletos desses trabalhadores mostram sinais de fraturas ósseas curadas, o que significa que, se alguém se machucava, recebia tratamento médico e tinha tempo para se recuperar. Isso prova que esses homens não eram escravos descartáveis, mas trabalhadores valorizados, essenciais para o grande projeto do faraó. Os egípcios eram mestres da organização. Para tornar o trabalho eficiente, eles dividiram os operários em equipes chamadas filas, cada uma com cerca de 2.000 a 3.000 homens. E aqui vem a parte divertida. Essas equipes tinham nomes inusitados. Um dos grupos mais famosos era chamado de os Bebedores de Cerveja de Kelps. Sim, esse era um nome real. Mas também havia outros, como os Amigos de Kelps e os Poderosos de Kelps. Cada equipe trabalhava em turnos de 3 meses, com direito a comida, moradia e cuidados médicos. Mas, como esses milhares de trabalhadores conseguiram mover blocos de pedra que pesavam até 15 toneladas? Prepare-se, porque agora vem o maior desafio da engenharia do Egito Antigo. Como transportaram os blocos? O segredo dos egípcios. Se já é impressionante imaginar a construção das pirâmides, espere até descobrir como eles moveram milhões de blocos de pedra sem nenhuma tecnologia moderna. Pense nisso. Algumas dessas pedras pesavam mais de 15 toneladas, o equivalente a 3 elefantes africanos adultos. E para piorar, algumas delas vinham de 900 quilômetros de distância. Como um povo da antiguidade conseguiu essa façanha? Prepare-se, porque a resposta envolve engenhosidade, força humana e um truque genial descoberto só recentemente. Tudo começava nas pedreiras. Para construir a pirâmide de Kelps, os egípcios extraíram milhões de blocos de calcário, que estavam disponíveis bem ali, em Gizé. Mas as pedras mais especiais, os enormes blocos de granito usados nas câmaras internas da pirâmide, vinham de Aswan, uma cidade no sul do Egito, a incríveis 900 quilômetros de distância. Agora pense, como transportar esses blocos gigantescos por quase 1.000 quilômetros sem estradas, sem rodas, sem caminhões? Aqui entra a primeira grande sacada dos egípcios. Os egípcios eram mestres da navegação. Eles perceberam que, ao invés de arrastar as pedras pelo deserto, poderiam usar o próprio rio Nilo como uma rodovia natural. Então, eles construíram barcos de madeira, projetados especialmente para carregar essas pedras colossais. Os blocos eram colocados sobre grandes embarcações e desciam o rio lentamente, impulsionados pelo vento e pela correnteza. Essa técnica permitia transportar dezenas de blocos de uma só vez, economizando tempo e energia. Mas a parte mais difícil ainda estava por vir. Agora que os blocos estavam na margem do rio, eles precisavam ser levados até o canteiro de obras, atravessando quilômetros de deserto. Aqui entra um problema sério. Arrastar uma pedra de 15 toneladas sobre areia fofa é quase impossível. Então, como os egípcios conseguiram puxar milhões de blocos? Por muito tempo, os historiadores imaginaram que eles simplesmente amarravam cordas e puxavam. Mas havia um problema. Se a areia estiver solta, os blocos afundam. Foi então que, recentemente, arqueólogos descobriram um truque surpreendente. Os egípcios molhavam a areia antes de puxar os blocos. Isso pode parecer um detalhe bobo, mas faz toda a diferença. Quando a areia é molhada, os grãos se juntam e criam uma superfície firme, reduzindo o atrito em até 50%. Ou seja, o esforço necessário para puxar um bloco era muito menor. Essa descoberta foi confirmada em experimentos modernos e, sem dúvidas, foi um dos grandes segredos da construção das pirâmides. Mas mover as pedras até a base da pirâmide era apenas o primeiro desafio. Agora vem a parte mais difícil.
Como eles conseguiram levantar essas pedras até o topo da pirâmide, a mais de 140 metros de altura? Como os blocos foram erguidos? O grande mistério das rampas. Agora que sabemos como os blocos foram extraídos, transportados e movidos pelo deserto, chega a grande pergunta: como os egípcios conseguiram levá-los até o topo das pirâmides? Imagine o cenário: blocos pesando 15 toneladas sendo elevados até 146 metros de altura. Como eles conseguiram isso sem gruas, sem guindastes, sem tecnologia moderna? Por séculos, os pesquisadores ficaram perplexos, sem saber como tal feito foi possível. Mas hoje, com a ajuda de descobertas arqueológicas, experimentos modernos e muita teoria, sabemos que a resposta envolve o uso de rampas, mas não qualquer tipo de rampa. Vamos explorar as 3 principais teorias sobre como os egípcios ergueram esses enormes blocos e, quem sabe, entender a verdadeira engenharia por trás de um dos maiores mistérios da história. Teoria 1. A rampa reta gigante. A primeira teoria é a mais simples de todas: uma rampa reta gigante. Imagine uma longa estrada de tijolos e areia, construída ao longo da pirâmide conforme ela ia crescendo. Essa rampa seguiria em linha reta até o topo da pirâmide, permitindo que os trabalhadores puxassem os blocos com trenós e cordas. Mas, embora pareça uma solução razoável, há um grande problema. Para que a rampa acompanhasse o crescimento da pirâmide, ela precisaria ser gigantesca. Para uma pirâmide de 146 metros de altura, a rampa teria que ser muito longa, possivelmente chegando a 1 quilômetro de comprimento. E ainda teria que ser bastante larga para suportar as equipes de trabalhadores e os enormes blocos de pedra. Isso significaria que a construção da rampa exigiria uma enorme quantidade de material. E, além disso, seria muito difícil de manter a estrutura estável enquanto a pirâmide crescia. Portanto, embora essa teoria seja possível, muitos arqueólogos acreditam que ela não é a mais prática. Teoria 2. A rampa em espiral. Uma teoria que tem ganhado força é a ideia de uma rampa em espiral, que subia em torno da pirâmide, circularmente. Essa abordagem tem algumas vantagens. Primeiro, precisaria de muito menos material, pois a rampa poderia ser construída em torno da pirâmide, sem a necessidade de um terreno reto e longo. Além disso, a inclinação poderia ser mais suave, o que facilitaria o transporte dos blocos. Mas existe um problema: como os trabalhadores conseguiam construir a própria rampa à medida que a pirâmide crescia? Com a pirâmide ficando cada vez mais alta, a rampa em espiral precisaria ser erguida ao mesmo tempo que a pirâmide. Isso exigiria uma organização incrível e mão de obra para manter a rampa firme enquanto a construção avançava. E embora essa teoria seja bastante plausível, ela ainda levanta muitas questões. Teoria 3. A rampa interna. Agora, chegamos a uma teoria muito mais recente e inovadora: a rampa interna. Essa ideia sugere que os egípcios construíram uma rampa interna escondida dentro da própria pirâmide. Ao invés de uma rampa externa, que seria visível, a rampa se enrolaria por dentro da estrutura, subindo aos poucos até o topo. Essa teoria resolve muitos dos problemas das rampas externas. Primeiro, ela não precisaria de grandes espaços no deserto, economizando materiais e espaço. Além disso, poderia ser mais eficaz à medida que a pirâmide se tornava mais alta. Mas e os canais de ventilação e as câmaras internas da pirâmide? Como os egípcios conseguiram combinar essas estruturas com a rampa interna? Este é um ponto que ainda gera debate, mas a ideia de uma rampa interna é, sem dúvida, uma das mais intrigantes. Alavancas, roldanas e outras tecnologias. Além das rampas, os egípcios também usavam alavancas e roldanas simples para ajudar a levantar as pedras. Essas ferramentas, embora primitivas, eram extremamente eficazes. Com as alavancas, os trabalhadores conseguiam levantar um bloco com mais facilidade, permitindo que eles fossem colocados no lugar desejado. As roldanas também foram utilizadas para puxar os blocos em direções específicas, facilitando o manuseio das pedras. O alinhamento perfeito das pirâmides. Agora, imagine o seguinte: essas pirâmides não são apenas enormes, mas também estão alinhadas perfeitamente com os pontos cardeais. A Grande Pirâmide de Quéops está alinhada com uma precisão impressionante, com apenas 0,05 graus de erro. Como eles conseguiram isso? Embora os egípcios não tivessem os modernos equipamentos de medição que temos hoje, acredita-se que eles usavam técnicas astronômicas. Usando o movimento das estrelas e algumas ferramentas simples, como o gnomon, um tipo de relógio de sol, os egípcios conseguiam determinar com precisão a direção para onde a pirâmide deveria ser construída. Isso exigia um conhecimento profundo da astronomia e uma habilidade impressionante em engenharia.
A Grande Pirâmide de Quéops, a maior e mais famosa das pirâmides, não é apenas um monumento impressionante, mas também um exemplo de precisão e engenharia que desafia nossa compreensão até hoje. A pirâmide está quase perfeitamente alinhada com os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Acredite ou não, ela tem apenas 0,05 graus de erro. Isso é menos do que a espessura de uma moeda. Agora, imagine o seguinte: os egípcios construíram isso há mais de 4.500 anos, sem máquinas modernas, sem telescópios, sem GPS. Como eles conseguiram um alinhamento tão perfeito? A resposta está nas estrelas. Os egípcios eram mestres da astronomia. Eles compreendiam como o movimento dos astros influenciava a Terra e sabiam usar as estrelas e o Sol para medir direções, tempo e posição. Tudo isso fazia parte da vida diária e também das práticas religiosas. A principal ferramenta usada pelos egípcios para alinhar suas construções era o gnomon, um instrumento simples, mas eficaz. O gnomon era um bastão vertical fincado no solo, e ao observar a sombra projetada pelo sol ao longo do dia, os egípcios conseguiam determinar a direção do norte com grande precisão. Eles sabiam que, à medida que o sol se movia pelo céu, ele projetava sombras em ângulos específicos, e essas sombras poderiam ser usadas para identificar os pontos cardeais com exatidão. Este método foi utilizado para alinhar todas as grandes pirâmides de Gizé, criando um nível de precisão astronômica que, até hoje, impressiona engenheiros e cientistas. Mas o Sol não era a única referência usada pelos egípcios. Eles também eram profundamente conectados com as estrelas, especialmente com uma constelação chamada Cruz do Norte. Durante a noite, os egípcios observavam as estrelas mais brilhantes e usavam as constelações como guias para determinar os pontos cardeais. O alinhamento das pirâmides era, assim, ajustado com base na posição dessas estrelas no céu noturno. Uma das estrelas mais importantes para os egípcios era a estrela polar, que, por sua posição fixa no céu, sempre indicava o norte verdadeiro. Isso era de extrema importância, pois o alinhamento das pirâmides com o norte tinha um significado religioso profundo. Elas não eram apenas tumbas, mas também portais para a vida após a morte, e o alinhamento perfeito com os astros significava garantir que o faraó fosse guiado até o céu. Embora a astronomia tenha sido essencial para o alinhamento, as técnicas de engenharia utilizadas pelos egípcios eram igualmente avançadas. Eles possuíam um entendimento impressionante de matemática e geometria, utilizando ferramentas simples para realizar medições precisas. Os egípcios também eram especialistas em níveis de água, uma técnica usada para garantir que os blocos fossem posicionados perfeitamente nivelados. Eles usavam cordas esticadas para garantir que as linhas fossem retas e construíam ferramentas de medição que possibilitavam verificar a verticalidade das paredes. Esses métodos de nivelamento garantiam que a pirâmide fosse construída de maneira equilibrada e simétrica. Agora, pense em como isso seria complicado para os trabalhadores da época. A Grande Pirâmide tem 146 metros de altura e foi construída com 2,3 milhões de blocos de pedra. Cada bloco foi colocado com tanta precisão que as juntas entre eles são quase imperceptíveis, mesmo hoje. Como eles conseguiram isso sem a tecnologia que temos hoje? Aqui entra o segredo da engenharia egípcia. Eles eram mestres em planejamento e organização, dividindo o trabalho em equipes especializadas e usando as ferramentas e as técnicas de precisão astronômica e matemática para garantir que a construção fosse impecável. Outro ponto fascinante é que as pirâmides não foram apenas alinhadas com os pontos cardeais, mas também com a posição do Sol e das estrelas durante diferentes épocas do ano. O alinhamento da pirâmide com o Sol durante os solstícios de verão e inverno é outro testemunho do conhecimento profundo que os egípcios tinham sobre o movimento celeste. Este alinhamento cosmológico não foi apenas uma questão prática, mas religiosa e simbólica, já que a pirâmide servia como um portal entre o mundo dos vivos e dos mortos. O faraó, ao ser enterrado, se conectaria com os deuses e o cosmos, e essa conexão era garantida através do alinhamento perfeito com o céu. Engenharia e astronomia em harmonia. Portanto, a precisão nas pirâmides de Gizé não foi apenas uma questão de habilidade manual ou sorte. Foi o resultado de uma engenharia avançada combinada com conhecimentos astronômicos profundos. Os egípcios usaram as estrelas e o Sol como guias para criar um monumento eterno que, até hoje, continua a impressionar e a inspirar o mundo. Essas pirâmides não são apenas construções de pedra, são verdadeiros testemunhos de uma civilização extraordinária que, há mais de 4.500 anos, dominava as artes da astronomia, engenharia e geometria, e que deixou um legado que ainda desafia os cientistas de hoje. A história das pirâmides é, sem dúvida, uma das maiores realizações humanas.
E, como vimos hoje, por trás de sua grandiosidade, a sabedoria e inovação que ultrapassam o tempo e continuam a nos fascinar. Então, agora sabemos que as pirâmides foram construídas não por escravos ou alienígenas, mas por milhares de trabalhadores organizados, usando técnicas engenhosas de transporte, rampas e astronomia. Mas o que realmente impressiona não é só como elas foram construídas, mas o fato de que, mesmo depois de 4.500 anos, elas continuam de pé. Agora me conta aqui nos comentários, qual dessas teorias você acha mais incrível? E se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva para mais conteúdo sobre os maiores mistérios da história.